Morte e ressurreição de Jesus. Está em Marcos 14. Conspiração contra Jesus. Faltavam-se 2 dias para a Páscoa e a festa dos ázimos. Os sumos sacerdotes e os escribas procuraram um meio de prender traiçoeiramente Jesus para o matar, pois diziam: não seja durante a festa, para não haver tumulto entre o povo. O jantar em Betânia. Achando-se em Betânia, na casa de Simão, o leproso, enquanto estava à mesa, chegou uma mulher com um frasco de alabastro, cheio de perfume de nardo, puro de alto preço. Quebrando o frasco, derramou o perfume na cabeça dele. Alguns dos presentes diziam entre si indignados: por que esse desperdício de perfume? Esse perfume poderia ser vendido por mais de 300 denários e o dinheiro seria dado aos pobres. Se irritaram contra ela, mas Jesus disse: deixai-a, porque a incomodais. Foi uma boa obra que ela fez em meu favor. Pobres sempre tereis em vosso meio, e podereis fazer bem a eles quando quiserdes, mas a mim não tereis sempre. Ela fez o que pôde, ungindo de antemão meu corpo para ser sepultado. Na verdade vos digo, em todo o mundo, onde quer que for anunciado o Evangelho, contarão em sua memória o que ela fez. Judas prepara a traição. Judas Iscariote, um dos 12, foi ter com o sumo sacerdote para lhes entregar Jesus. Eles ficaram alegres com esta notícia e prometeram dar-lhe dinheiro. E ele ficou esperando uma ocasião para entregá-lo. A última ceia. No primeiro dia dos ázimos, quando se imolava o cordeiro pascual, disseram seus discípulos: onde queres que façamos os preparatórios para comeres a Páscoa? Ele enviou então 2 dos seus discípulos, dizendo: ide à cidade e encontrareis um homem levando um cântaro de água. Acompanhai-o. Onde ele entrar, dizia ao dono da casa: o mestre manda perguntar: onde está a minha sala, na qual poderei comer a Páscoa com meus discípulos? Ele vos mostrará no andar superior uma grande sala, já mobiliada e pronta. Fazei lá os preparativos para nós. Os discípulos foram e, entrando na cidade, encontraram tudo como ele tinha dito e prepararam a Páscoa. Ao cair da tarde, ele chegou com os 12. Enquanto estavam à mesa, Jesus lhe disse: na verdade vos digo, um de vós, um que come comigo, vai trair-me. Eles ficaram tristes e começaram a lhe perguntar um após outro: serei eu? Ele disse: é um dos 12, que junto comigo põe a mão no mesmo prato. O Filho do Homem vai, como está escrito a respeito dele. Mas ai do homem pelo qual é traído o Filho do Homem. Melhor seria para ele não ter nascido. Enquanto comiam, ele tomou um pão, recitou a bênção, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai, este é meu corpo. Depois tomou um cálice, deu graça e passou a todos eles, e eles todos beberam. Ele disse-lhes: este é meu sangue, o sangue da minha aliança, derramado pela multidão. Na verdade vos digo, não bebereis mais do fruto da videira, até o dia em que bebereis o vinho novo do reino de Deus. Anúncio da negação de Pedro. Depois de cantarem os salmos, saíram para o Monte das Oliveiras. Jesus lhe disse: todos vós ireis cair, porque está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas se dispersarão. Mas depois da minha ressurreição, eu vos precedirei na Galileia. Pedro disse: podem cair todos, mas eu não. Disse-lhe Jesus: na verdade vos digo, hoje mesmo, nesta noite ainda, antes que o galo cante 2 vezes, tu me terás negado 3 vezes. Mas ele dizia com mais insistência: mesmo que eu tenha de morrer contigo, não te negarei. E todos diziam o mesmo. A agonia no horto. Chegaram a um lugar chamado Getsemane. Jesus disse a seus discípulos: sentai-vos aqui enquanto vou rezar. Tomou consigo Pedro, Tiago e João. E começou a sentir medo e angústia. E lhes disse: minha alma está numa tristeza mortal.
Ficai aqui e vigiai. Indo um pouco mais longe, prostou-se por terra e rezava para que, se fosse possível, esta hora passasse longe dele. Dizia: Abba, tudo isso é possível, tudo vos é possível. Afastai de mim esse cálice, mas não aconteça como eu quero, mas como vós quereis. Voltando, encontrou-os dormindo. Então disse a Pedro: Simão, está dormindo? Não fosse capaz de ficar em vigília 1 hora apenas? Vigiai e rezai, para não cairdes em tentação. O espírito está disposto, pois a natureza é fraca. Afastou-se de novo e rezou, repetindo as mesmas palavras. Voltou outra vez e os encontrou dormindo, porque seus olhos estavam pesados, e eles não souberam o que lhe responder. Pela terceira vez voltou e lhes disse: Agora podeis dormir e descansar. Basta, chegou a hora. O Filho do Homem vai ser entregue às mãos dos pecadores. Levantai-vos, vamos. Aquele que vai entregar está perto. Prisão de Jesus. E logo, enquanto ainda estavam falando, chegou Judas, um dos 12, e com ele um bando armado de espadas e paus. Enviado pelos sumos sacerdotes e escribas e anciões, ora, o traidor combinara com eles um sinal, dizendo: Aquele a quem eu beijar é ele, prendei-o e levai-o bem escoltado. Logo que chegou, aproximou-se dele e disse: Rabi, e o beijou. Os outros puseram-lhe as mãos e o prenderam. Então um dos que lá estavam puxou da espada e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha. Dirigindo-se a eles, disse Jesus: Por acaso não sou um bandido, para que venhas prender-me, armados de espadas e paus? Todos os dias estava em vosso meio no templo, ensinando, e não me prendestes. Mas é para que as escrituras se cumpram. Então todos os abandonaram e fugiram. Seguia-o um moço que não tinha roupa, senão um lençol. Prenderam-no, mas ele, deixando o lençol, ficou nu. O processo de Jesus. Levaram Jesus ao sumo sacerdote, e lá se reuniram todos os sumos sacerdotes, os anciões e os escribas. Pedro o seguia de longe, até dentro do palácio do sumo sacerdote, sentado junto aos seus servidores. Aquecia-se ao fogo. O sumo sacerdote e todo o sinédrio procuravam um testemunho contra Jesus para condená-lo à morte, mas não encontraram, pois muitos prestavam depoimentos falsos contra ele, mas suas afirmações não concordavam. Levantaram-se então alguns e apresentaram contra ele falsa acusação. Nós ouvimos dizer: Eu destruirei esse templo, feito por mãos de homem, e em 3 dias construirei outro, que não será feito por mão de homem. Mas nem nisso concordavam seus depoimentos. Levantou-se então o sumo sacerdote no meio da assembleia e interrogou a Jesus: Não responde nada? Que é que eles testemunham contra ti? Mas ele se calava e nada respondia. De modo que o sumo sacerdote o interrogou, dizendo: És tu, Cristo, o Filho de Deus bendito? Jesus respondeu: Eu sou. E verei o Filho do Homem sentado à direita do Poderoso e vindo como as nuvens do céu. O sumo sacerdote, então, rasgando as vestes, disse: Para que precisamos ainda de testemunhas? Ouviste a blasfêmia? Que vos parece? Todos consideravam réu de morte. Começaram então alguns a cuspir nele e, tapando-lhe o rosto, davam-lhe bofetadas, dizendo: Mostra que és profeta. E os servos batiam nele. As negações de Pedro. Quando Pedro estava embaixo, no pátio, chegou uma das empregadas do sumo sacerdote e, vendo Pedro que se aquecia, encarou e disse: Tu também estava com o Nazareno, com Jesus. Mas ele negou, dizendo: Não sei, não compreendo o que está dizendo.
Saiu em seguida para a entrada e um galo cantou. A empregada, vendo, recomeçou a dizer aos que lá estavam: este é um dele. Mas ele negou outra vez. Pouco depois, os que ali se achavam disseram a Pedro: realmente tu és um dele, pois também és galileu. Ele então começou a jurar e a praguejar: não conheço esse homem, de quem falais? E logo, pela segunda vez, um galo cantou. Recordou-se então Pedro de que Jesus lhe tinha dito: antes que o galo cante 2 vezes, tu me terás negado 3 vezes. E desatou a chorar. Palavra do Senhor. Graças a Deus. É muito triste essa história. Tanto a primeira que eu li, que fala sobre o anúncio da destruição do templo, fala sobre a calamidade final, fala sobre o sinal dos tempos, perseguição contra os discípulos, a vinda do Filho do Homem, conspiração contra Jesus, fala do jantar em Betânia, fala quando Judas prepara também a traição, fala sobre a última ceia, fala sobre a negação de Pedro, fala sobre como ele sofreu no horto, né? Que ele não conseguia nem dormir, porque o povo não conseguia vigiar. Fala sobre a prisão de Cristo, a prisão de Jesus, que é Cristo, né? E fala sobre o processo de Jesus. E depois, por último, as negações de Pedro. É muito triste. Palavra do Senhor, graças a Deus.